Fala pessoal, bom dia. Como eu tinha dito ontem, para a gente poder vencer o conteúdo, vai ser necessário que aí pelas essas próximas 2, 3 semanas, a gente tenha bom dia Pablo, e a gente tenha que ministrar essa aula extra na terça-feira, esse horário, às 11 horas, tá bom? Para a gente poder dar a conclusão. Então hoje a gente vai dar continuidade à aula de ontem, então fiquem sempre atentos, sempre que perderem a aula, principalmente da segunda-feira, deem um jeito de assistir na segunda-feira ainda, porque na terça a gente vai dar continuidade ao assunto. Então, para você não ficar meio perdido, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Ontem, tá? Nós falamos até aqui, até a economia na Primeira República. Então, falei do desenvolvimento industrial que o Brasil passa ali no início do século XX, todo o crescimento industrial, enfim. Então, nós tratamos dessas questões ontem. E aí, hoje, a gente vai começar de um aspecto mais da população, de como a população era tratada, do que estava acontecendo. Então, como nós falamos do processo de industrialização, é importante que a gente conheça um pouco dessa situação dos operários, tá? Então, assim, os operários, péssimas condições de trabalho, longas jornadas de trabalho, falta de descanso, lazer, baixos salários, moradias precárias, enfim. Então, se a gente for perceber, o que os trabalhadores brasileiros estão passando no início do século XX é o que os trabalhadores europeus passaram ali na metade do século XIX, entre 1850 e 1860. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Então, essas péssimas condições de trabalho e tal, né? É óbvio que na Europa também não muda do dia para a noite. Né? Então, em muitos países, em muitas situações, essa situação dos operários ela vai perdurar durante certo tempo, né? Mas começa a mudar. E aí vocês, eu acho que já viram com Oswaldo, ali no século XIX, né, na Inglaterra surge o movimento cartista, surge o movimento ludista, enfim. Começa essa coisa dos operários, de uma luta dos operários. Até porque, pegando o conceito sociológico de Marx, é uma classe social que está surgindo de fato agora com a Revolução Industrial. Então, assim, era algo relativamente novo. Então, e o Brasil, por passar tardiamente pelo processo de industrialização, naturalmente também a situação dos operários vai ser vivida em outro período temporal. Então, assim, os salários baixíssimos, essas moradias precárias, muitos dos trabalhadores, por ganharem pouco, eles iam morar onde? Nas periferias, que seriam as favelas, moravam nos cortiços, que eram habitações coletivas, onde geralmente você tinha um banheiro para cada andar do prédio, onde moravam várias e várias famílias. A área onde lavava roupa era uma área comunitária, era um lugar onde não tinha muita higiene. Então, assim, a moradia deles era precária. Eventualmente, algumas fábricas, algumas indústrias, elas montavam algumas vilas operárias, como, por exemplo, ali em Rio Tinto, a fábrica lá de tecido dos Lundgren, ela tinha ao redor dela uma vila operária. Então tinha lá uma área em que os operários viviam. Mas isso é exceção, não é a regra, mas vai existir também. Exploração do trabalho infantil, do mesmo jeito que ocorre lá na Inglaterra, ocorre aqui no Brasil. Essa exploração do trabalho infantil vai ser recorrente no Brasil, assim como o feminino, porque se já pagavam pouco para os homens, quando se tratava de crianças e de mulheres, aí é que eles pagavam salários baixos mesmo, tá?
Tanto que, tipo, em relação à Europa, vocês, quem gosta de jogos, tem o jogo da saga do Assassin's Creed, o Assassin's Creed Syndicate, ele fala justamente da realidade ali dos trabalhadores da Europa, da Inglaterra, e tem algumas missões que é justamente resgatar crianças que estão lá em trabalho infantil. Então eles vão, então isso acontece no Brasil também. A ausência de políticas públicas, de políticas sociais que amparassem na velhice e em caso de enfermidade. Ou seja, basicamente você vai ter que trabalhar até sua morte. Então é basicamente isso o que acontece. Não existe um plano de aposentadoria, não existe uma seguridade social. Se você ficou doente, você deixou de receber. Então, tipo, não existe como a gente tem hoje um auxílio doença tal. Isso não vai existir durante esse período. Então, o trabalhador ali no início do século no Brasil, ele está totalmente desassistido. Ele está totalmente desamparado. Então, isso são coisas que a gente vai ver que vão ganhando espaço, vão ganhando discussão, desculpem, só a partir de Vargas, que a gente vai discutir ainda. Então, ó, os operários brasileiros, eles eram predominantemente imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, porque é o seguinte, como o processo de industrialização na Europa ele já vinha muito forte desde a segunda metade do século XIX, então as fábricas, as indústrias, as máquinas que eles estavam lidando nas indústrias já era algo que eles já conheciam na Europa. No Brasil, era algo relativamente novo. Então, vai ter duas questões aí em relação a isso. A primeira é que os homens brancos, e aí por mais que a gente esteja falando já de Brasil República, mas ainda há uma distinção entre homens negros e homens brancos, e estamos falando do início do século, tá? A gente está falando de 1910, 1920, então é relativamente próximo ainda ao fim da escravidão. Então, para muitos homens brancos, o trabalho assalariado, o trabalho em fábricas, o trabalho manual, ele era desonroso. Então, muitos não queriam trabalhar. E quem, teoricamente, seria a mão de obra importante, interessante para participar e para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias que estavam surgindo no Brasil? Seriam os ex-escravos, que seria uma forma deles se inserirem socialmente. Tá? Então, era a maneira que eles tinham de se inserir socialmente. Mas não foi dada uma preparação a esses negros, a esses ex-escravos, quando eles passaram pelo processo de abolição da escravidão. Então simplesmente os caras, tipo, vocês agora são pessoas livres. Beleza, eu tô livre, tá aí agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho habilidade para trabalhar nas fábricas, eu conheço as máquinas, eu sei trabalhar naquelas máquinas? Não, não sei. Então, por isso que, teoricamente, seria uma chance dos ex-escravos se inserirem, mas eles não foram preparados para isso. Então, por isso que, predominantemente, a gente vai ter uma influência muito grande nos operários brasileiros entre italianos e espanhóis. Em virtude disso, eclode no Brasil com força um movimento operário, muito influenciado pelas ideias anarquistas e socialistas. Tá? Por quê? Porque isso eram ideias que eram recorrentes, que eram fortes na Europa, já naquele período. A gente está falando de período pré e pós Revolução Russa, então aquele contexto de proliferação das ideias socialistas. Então, eles, quando vêm para o Brasil, quando os imigrantes passam a chegar em grande escala no Brasil e vão se inserir nessas fábricas, eles vêm influenciados pelas ideias socialistas. E aí vocês veem lá na sociologia que o anarquismo, apesar de inicialmente eles pensarem o fim de todas as instituições
políticas sociais, o Estado, enfim, partidos políticos, todo tipo de instituição que pudesse suplementar, estabelecer poder sobre os trabalhadores, sobre as pessoas, mas eles vão defender uma participação nos sindicatos. Então, apesar de defenderem o fim disso, mas eles viam nos sindicatos uma chance de proliferação das suas ideias, tá? Tanto que esse tipo de sindicalismo vai ser chamado de anarcossindicalismo. E esse movimento operário no Brasil, ele tem uma função muito prática. Prática em que sentido? Como eu falei anteriormente, não havia uma política pública, não havia uma política de seguridade social. Então, em virtude disso, os trabalhadores, os operários, eles começam a se organizar para poder dar um suporte aos trabalhadores. Então, eles vão criar essas sociedades de auxílio mútuo. Então, como seria isso? Seria uma espécie de previdência social. Então, os trabalhadores ali, vamos pegar os metalúrgicos. Então, os metalúrgicos na ativa, eles vão dar uma contribuição para essa sociedade de auxílio mútuo. Por quê? Então, sei lá, ele vai dar ali 10% do salário dele. Por quê? Porque quando ele chegar numa idade que ele não conseguir mais trabalhar, quem vai suprir as necessidades básicas dele, como uma espécie de aposentadoria, vai ser essa sociedade de auxílio mútuo, certo? Não vai ser o Estado que vai garantir isso, são os próprios trabalhadores organizados que vão fazer isso, tá? Então veja que essa sociedade de auxílio mútuo, ela tem uma função muito prática. Qual é a função deles? É dar uma seguridade para os trabalhadores naquele contexto, tá? Em que não haviam políticas públicas para isso. Mas também os sindicatos, eles vão que vão ser estabelecidos, que vai se diferenciar da sociedade de auxílio mútuo, vão se organizar para organizar as greves, para lutar pelas condições melhores condições dos trabalhadores. Então, a sociedade de auxílio tem uma função prática, e os sindicatos eles vão ter uma função política social, certo? E aí é nesse contexto que se funda o Partido Comunista Brasileiro, em 1922. No mesmo ano, poucos meses depois, ele é tornado ilegal. E assim como tinha ocorrido na Rússia, ainda não era União Soviética, só vira União Soviética em 1923, que existisse a tomada revolucionária dos operários. Eles tomassem o poder através de uma revolução, assim como tinha ocorrido na Rússia em 1917. Então, a ideia do socialismo, do comunismo, era uma ameaça real, por isso que o governo torna ilegal o Partido Comunista logo após a sua fundação, em 1922. Tá? Bom, e é nesse contexto que ocorrem algumas das revoltas no Brasil, tá? Alguns movimentos sociais no Brasil. Então, nós teremos dois tipos. As revoltas da cidade, a gente vai falar aí da revolta da vacina e revolta da chibata, e os movimentos sociais do campo, que aí vamos falar de cangaço, Guerra de Canudos, sedição do Juazeiro e Guerra do Contestado, tá? Então vamos começar com a revolta da vacina. Então ocorre em 1904, é o início do século XX. Então a revolta da vacina, ela tem uma primeira característica muito importante. Ela vai ser um movimento espontâneo, tá? Então, não é um movimento que tem uma liderança. Não teve ninguém que chegou e disse, vamos para a rua quebrar tudo. Não, foi um movimento que surgiu de maneira espontânea. Seria um agregado social, né? Como vocês veem lá na sociologia, é uma multidão. Então, alguém reivindicou, a galera tipo, eita, isso que eles estão pedindo é algo interessante, e acabaram aderindo. E por que ocorre a revolta da vacina? Por conta de uma série de reformas que foram consideradas autoritárias pela população, que foram estabelecidas pelo governo do Rio de Janeiro. E por que tem esse nome e o que é que ocorre? Então vamos lá. O Rio de Janeiro, ele passava por uma série
de problemas sanitários durante esse período, tá? Então, febre amarela, varíola, peste bubônica, leptospirose. Então, o Rio de Janeiro ele era um poço de doenças, tá? Espera aí um pouquinho. Então, o governo estava preocupado. Por quê? Porque, além de uma questão social, e isso ocorria muito por conta da favelização do Rio de Janeiro. Vamos lá. A gente está falando aí de, de um processo recente. Então, a República tinha sido proclamada há menos de 20 anos. A escravidão tinha sido encerrada há pouco tempo. Então, muitos desses ex-escravos, como eu disse anteriormente, vão buscar as favelas, vão buscar os cortiços. Então, assim, o Rio de Janeiro era uma cidade inchada e que não tinha condições de suportar aquela quantidade de gente. Então, o estilo de vida extremamente insalubre da população fez com que fosse um prato cheio para a proliferação desse tipo de doença. E vocês veem isso na biologia e sabem que uma grande parte das doenças elas se desenvolvem, elas se desenrolam em face da falta de higiene. Então, varíola e febre amarela, a gente tem vetores de transmissão por questões de higiene. A febre amarela, mosquito, e a varíola, o contato entre as pessoas, a falta de higiene entre as pessoas. Leptospirose e peste bubônica em relação aos ratos. Então, então era esse contexto que estava ocorrendo. E começa a afetar financeiramente o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro, vamos lembrar, a época era o Distrito Federal, era a capital do Brasil no período. Então era o porto que mais recebia navios e tal. E muitas empresas já não queriam mais que os seus navios viessem para o Rio de Janeiro, porque toda vez morriam marinheiros contaminados com alguma doença que eles pegavam no Rio de Janeiro. Então morria um, dois marinheiros e dava maior dor de cabeça para eles, e eles começam a evitar o porto do Rio de Janeiro. Para tentar resolver isso, o presidente da República, junto com o presidente do Estado, resolvem estabelecer uma série de medidas de reformas urbanas e sanitárias. Para isso, eles contratam o médico higienista Oswaldo Cruz para bolar uma série de medidas para tentar resolver os problemas. Então, ele tentou iniciar o seu embate pela, é, pelas doenças causadas pelos ratos, pela leptospirose e pela peste bubônica. Então, qual foi a ideia dele? Vou montar umas banquinhas na cidade, onde as pessoas vão levar ratos mortos e vão receber um dinheiro em troca. Então, vamos dizer que cada rato fosse R$1. Então, você ia lá com 5 ratos, você receberia ali R$5. Só que a gente sabe que tipo, isso é só o vetor de transmissão, que tem que se pegar o foco, melhorar as condições de higiene da população e não resolveu, obviamente, os problemas. Além do que, brasileiro, como bom brasileiro, o que os caras começaram a fazer? A galera começou a, a criar ratos para vender para o governo. Ou seja, para dar um jeito de burlar o sistema e ganhar algum tipo de dinheiro. Então, brasileiro sempre sendo brasileiro. Então, obviamente, ele percebeu que aquilo ali não deu certo. E tinha que enfrentar também a varíola e a febre amarela. Para isso, o que é que ele começou a fazer? Então, vamos fazer reformas no Rio de Janeiro. Então, o centro do Rio de Janeiro, não sei se alguém de vocês conhece, mas ele era formado por uma série de cortiços. Então, onde hoje tem a Avenida Brasil, a Avenida Rio Branco, todas aquelas ruas ali eram formadas por muitos cortiços. Então, o governo manda derrubar todos eles e tipo, não deu indenização para as famílias que moravam. Então, muitos deles vão buscar onde?
as periferias, vão buscar os morros e vão se estabelecer nesses locais. E isso já gera uma desconfiança e uma raiva, obviamente, dessa população. O cara chegar e derrubar o lugar onde tu mora. A ideia era de fazer do Rio de Janeiro meio que uma cópia de Paris. Então, ali a Avenida Brasil era para ser meio que uma nova, uma releitura da Champs-Élysées em Paris. Então, assim, eles vão tentando. Então, se você olhar ali a avenida, tanto a Avenida Rio Branco quanto a Avenida Brasil são avenidas bem largas, bem grandes. Então, que a ideia era de copiar o que vinha lá da Europa. Então, eles vão tentar urbanizar o Rio de Janeiro para tentar promover um processo de sanitização, de resolução desses problemas. E a varíola, que era uma doença, que era a doença que mais matava, a taxa de mortalidade da varíola é muito alta, chega em torno aí de 30%, certo? E era a que gerava mais problemas. E aí o Oswaldo Cruz começa a estudar e tenta criar uma vacina contra a varíola. E ele testa, uma deu certo nos testes, e aí ele resolve testar nele mesmo. Ele coloca, né, injeta a vacina, se coloca em contato com o vírus e não foi contaminado. E ele diz, pronto, já consegui resolver o problema da vacina. Só que assim, a taxa de letalidade era de 30%. Então você vai ter 70% que vai adoecer e não vai ter nada. Outras pessoas que vão ter a doença, vão ter o vírus e não vão manifestar os sintomas, tá? E a gente sabe que biologicamente as vacinas elas têm duas maneiras de serem feitas. Quais são essas maneiras, pessoal? Me expliquem aí. E aí? Como é que funcionam as vacinas, pessoal? Isso, uma delas, que é a que era utilizada na época, seria a utilização do vírus enfraquecido, né, para que seu corpo aprenda a se defender, crie os anticorpos e possa se defender da doença. E tem também o soro, em que você já pega e injeta os anticorpos. Exatamente. Então, vai ter essas duas maneiras. A época era justamente os antígenos, né, para estimular a produção de anticorpos. Mas tu imagina, você já está contaminado com a varíola, você não teve nenhum sintoma ainda. E aí chega um cara e mete mais uma carga viral em você. Resultado, você vai começar a ter os sintomas, pode ter uma reação mais intensa, pode ter uma série de problemas. Então, muitas pessoas, depois de receber a vacinação, começaram a morrer. Por quê? Porque o governo estabeleceu a vacinação obrigatória. Então, as pessoas acharam, e aí, óbvio, você vai ter muito mais gente, como essas são doenças ligadas, em especial a varíola, a falta de higiene, você vai ter muito mais gente contaminada nos bairros mais pobres, nos bairros periféricos, do que nas áreas de elite. E as pessoas começaram a achar que era uma vacina para matar os pobres. E começam a resistir à vacinação obrigatória. Tanto que, tem muitas charges desse período em relação à revolta da vacina. Então, atentem, tá, pessoal? Quando geralmente se trata de revolta da vacina, se utiliza muitas charges. Então, a gente teria aqui o Congresso, a flecha ou seta que simbolizaria a vacina, aqui o povo pedindo para não ser vacinado, e tipo, aqui a bola e tal, que simbolizaria, tipo, se você não for, você vai ser punido, você vai ser preso, certo? Então, assim, por conta disso, as pessoas foram para a rua, começaram a quebrar bondes, lojas, enfim, e tentar lutar contra a vacinação obrigatória. Essa revolta, essa manifestação durou cerca de 3 dias.
Centenas de pessoas foram presas, algumas morreram nos confrontos, mas a situação é que a vacinação não deixou de ser obrigatória. E o índice de mortalidade anual da varíola, depois da vacinação obrigatória, caiu de cerca de 7 a 10 mil por ano para menos de 50. Então, a vacinação obrigatória, de fato, funcionou. E aí, só um parênteses, né, que a gente entende que a galera ali, sem instrução, do início do século XX, fosse contra a vacinação, porque não conhecia, era um bando de ignorantes. Mas você pegar em pleno século XXI, com acesso à informação que a gente tem, e existirem grupos anti-vacinas, é uma coisa, no mínimo, absurda. Gente que acha que a vacina vai injetar um chip, que vai injetar não sei o que é controle, enfim. E as coisas mais absurdas, principalmente agora que a gente tá lidando também com o coronavírus, né? Mas, enfim. A outra revolta urbana que nós temos foi a revolta da Chibata. Então, diferente da, da revolta da vacina, que não houve um líder, aqui na revolta da Chibata tem uma liderança, que foi o marinheiro João Cândido, também apelidado de Almirante Negro. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando a escravidão acabou, em 1888, muitos dos negros, eles continuaram com seus ex-donos, outros saíram e foram para as cidades, que é justamente o processo de favelização. E uma das formas que tinha dos negros se inserirem socialmente era através das Forças Armadas. Então, muitos deles foram buscar. Caramba, quase meu computador cai agora. Chegou, gelei. Sim. Então, vocês estão me ouvindo, né? Uma forma de inserção social dos negros eram as Forças Armadas. Tanto o Exército como a Marinha. Então, muitos foram buscar, né? Então, obviamente que tipo esses marinheiros e soldados negros que tinham entrado nas Forças Armadas, eles nunca iriam chegar a altos postos nas Forças Armadas. Mas pelo menos eles conseguiriam receber um salário e tal, enfim. E o que é que acontecia em especial na Marinha? Antes do estabelecimento da República, durante o período imperial, nas regras da Marinha, existia o estabelecimento dos castigos físicos para, para os marinheiros. Então, se eles descumprissem alguma ordem e tal, eles poderiam ser punidos por tal. Mas quando se estabeleceu a República, em 1889, foi abolido momentaneamente esses castigos físicos, mas aí depois da revolta da Armada, em 1893, porque tiveram liderança na Marinha, os castigos físicos acabaram voltando. Então, os marinheiros, eles estavam organizando um motim, eles estavam organizando um protesto contra os castigos físicos que eram aplicados, contra as péssimas condições de trabalho, os baixos salários, enfim, toda aquela desgraceira que eles viviam ali como marinheiros. E eles estavam planejando já essa revolta, que acabou por ser antecipada. Por quê? O marinheiro, ele tinha saído do navio com autorização dos superiores, e aí óbvio que a gente vai ter os oficiais, os cargos oficiais sempre formados por homens brancos, tá? E esse marinheiro, ele volta para o navio bêbado. Quando ele volta, ele tem uma discussão com um oficial,
E nessa discussão ele acaba ferindo o oficial. Como ele fere, ele, pelo Estatuto da Marinha, ele deveria receber uma punição, os castigos físicos. Só que, pelo Estatuto da Marinha, ele só poderia receber até 15 chibatadas, mas ele recebe mais de 100. Era o que os marinheiros precisavam para eclodir sua revolta. Eles tomam 3 navios que estão na Baía de Guanabara, expulsam os oficiais, que, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, então eles expulsam os oficiais dos navios. Esses oficiais vão até o presidente, o Arthur Bernardes, tá? E vão lá conversar com eles. E, ó, bicho, aconteceu isso, a gente foi expulso do navio, mas não se preocupe não, aqueles marinheiros lá são um bando de negro, tal, grande maioria negros, não sabem fazer nada lá dentro do navio não são uma ameaça não. Quando eles voltam para a Baía de Guanabara, os marinheiros tinham manobrado os navios e estavam com os canhões dos navios apontados para a cidade, ameaçando bombardear a cidade caso suas reivindicações não fossem cumpridas. O resultado, as reivindicações foram cumpridas, né? Os castigos físicos foram extintos, eles tiveram melhores condições de trabalho e tal, e com exceção de João Cândido, todos os outros foram anistiados, porque como ele foi considerado o líder, ele acabou sendo preso e ficou preso até sua morte em 1969. Ele morreu num presídio, no manicômio judicial. Tá? Então, esses dois são os movimentos da cidade. Então, vamos começar aqui os movimentos do campo. Eu vou falar hoje só do cangaço, que aí na próxima semana a gente vê os outros 3, tá bom? Então, assim, o cangaço, geralmente, durante muito tempo, ele foi meio que romantizado pela historiografia e tal. Eles eram meio que colocados como um Robin Hood do sertão, pessoas que roubavam dos ricos e davam para os pobres e tal, né? Mas a bem da verdade é que os cangaceiros, na verdade, eles estavam mais para mercenários. E de onde é que surge o cangaço? O cangaço ele vai surgir ali no final do século XIX, por volta de 1890, por aí, que é um ano, entre 1891 e 1896, foram 5 anos de seca muito grave no Nordeste. Então, o cangaço acabou virando uma alternativa para essa galera que, tipo, não tinha condições de plantar, para as pessoas que não tinham acesso à terra, que estavam marginalizadas. Então, muitos vão buscar o cangaço. Então, eles formavam grupos ali de 10, 15 homens, em média. E lembra que a gente falou do coronelismo? Pronto. Então, sempre tinha as disputas lá entre os coronéis, ou os coronéis com alguma família. E aí eles serviam aos coronéis. Então, os caras chegavam na cidade, o coronel dizia, ó, dá uma surra naquele cara, ou mata fulano, enfim. Então eles vendiam basicamente é, essa mão de obra. Então eles iam lá com essa função. Então não tinham nada lá de Robin Hoods, não. O cangaço acabou meio que tomando uma cara, que foi a cara de Lampião, mas o bando de Lampião só foi um entre os vários que tinham no Nordeste, e a bem da verdade, o grupo de Lampião, ele era uma exceção à regra, porque os grupos normalmente eles eram pequenos, de 10 a 15 homens. O grupo de Lampião chegou a ter mais de 50 membros. Porque, tipo, os caras tinham que estar no sertão, fugindo da volante, que era como se chamava a polícia na época. Então, assim, era muito mais fácil fugir com um grupo de 10, 15 do que com um grupo de 50. Então, assim, era muito difícil para o grupo de Lampião. Então, geralmente os grupos eles eram pequenos, tá?
também se pintava a imagem de Lampião como aquele cara meio que quase bondoso, não sei o quê. E, na verdade, de bondoso o cara não tinha nada. Tem um episódio que se conta no documentário A Princesa do Sertão, que eu recomendo vocês darem uma assistida para entender esse contexto aí da República Velha, de coronelismo, de cangaço. Bem legal. Conta a história da revolta de Princesa. E aí o cara disse que Lampião chegou na casa de um conhecido dele e almoçou, e depois do almoço ele disse, não, eu quero dormir. Chegou lá, na rede tinha uma criança deitada, ele simplesmente pegou a criança pela perna e jogou fora da rede, assim, não colocou, jogou. Né? Então, assim, os caras de bonzinho não tinham nada, não. Né? Então, é meio que para quebrar aquela ideia mesmo, os caras eram meio que mercenários, tá bom? Então, ó, hoje a gente para por aqui, segunda-feira nós continuamos a partir daí. Tá bom, pessoal? Então, a gente contou os movimentos do campo e entramos em declínio da República Velha, da República Oligárquica, tá bom? Então, um abraço a vocês e um ótimo resto de semana.